dá um sorriso para essa pessoa que está aí do seu lado. Olha só, eu nunca vi tanta simpatia junto numa pessoa só. Que sorriso lindo, Deus te abençoe. Até o feio é bonito aqui. Até o feio é bonito. Ele não está acreditando em você, não. Até o feio é bonito na casa de Deus. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo nessa noite. Que o Senhor, de fato, o abençoe. Que esse culto seja maravilhoso. Que Deus já tenha falado com você, como falou comigo. Que nós possamos sair daqui abençoados. Que você saia daqui em paz. Né? Saia diferente da forma como entrou. Saia cheio da graça e do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos à palavra. Repete comigo assim. Evangelho versus Evangelho. O contraste. Eu estou superando os títulos, hein? Eu estou superando os títulos. Mas eu vou fazer hoje um contraste do Evangelho, que é o Evangelho do egoísmo, é o Evangelho do interesse pessoal, é o Evangelho que busca resolver as nossas questões, eu já falei muito sobre isso, é como o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, e nós vamos contrastar essa realidade. E é muito interessante, ainda a gente ouve aí, nesse período de jejum, então, eu não vou jejuar, eu estou debaixo da graça, na graça eu não preciso jejuar. Isso é um sinal do Evangelho. Eu estou debaixo da graça, para que eu vou entregar dízimo? Entregar oferta? Na graça não precisa de nada disso. Olha aí outro sinal do Evangelho. Eu não preciso ir ao culto, eu posso ficar em casa. Quando der eu vou. Talvez eu participe da célula essa semana, mas se não der também eu não vou. Olha aí, eu estou debaixo da graça. A graça é sempre a desculpa, o argumento, para não fazer o que tem que ser feito e dizer, todas essas coisas e muitas outras são sinais do Evangelho, do Evangelho, aquilo que me agrada, daquilo que me é conveniente. E hoje nós vamos contrastar, eu tenho que decorar essa palavra e ficar treinando em casa. Contrastar. Eu gravei um vídeo, vai sair na terça-feira no Instagram, se o Tiago, ok, né? Se o Daniel deixar o Tiago trabalhar, né? Pronto, falei. Deixar o Tiago trabalhar para mim também. E eu vou falar sobre a visita que nós vamos fazer ao Rio Jordão para o batismo. E o nome lá é Yardenite. Olha, eu fiquei muitos minutos falando Yardenite, para não sair no vídeo outra coisa qualquer. Eu acho que contrastar, eu também preciso começar a repetir essa palavra para não sair uma coisa qualquer. Deus nos deu um Evangelho. E esse Evangelho é o Evangelho de Cristo. E nós somos responsáveis por pregar esse Evangelho. Mesmo que seja de boca fechada. Talvez os maiores pregadores da nossa geração sejam aqueles que não abrem a boca para dizer nada. Mas que vivam o Evangelho. Evangelho. Diz Evangelho. Não coloca o U aí. Só o Evangelho. O Evangelho que muda, que transforma, que restaura, que salva. É o Evangelho de Jesus que muda a história de vidas, de famílias, que transforma gerações daqueles que creem. Eu queria ir para a Bíblia, não vou ficar aqui muito tempo hoje. Romanos capítulo 1, versículo... Samuel não está aqui, eu nem posso dizer, né? Não é uma promessa, mas é uma pretensão. Romanos capítulo 1, 16 e 17 diz assim, Paulo, porquanto não me envergonho do Evangelho. Certamente Paulo, quando faz essa afirmação, é porque ele estava sendo constrangido por conta da mensagem que ele pregava, em que ele anulava completamente os méritos humanos, e essa é a grande diferença entre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e o Evangelho da lei, o Evangelho da acusação, o Evangelho da condenação. O verdadeiro Evangelho é aquele que não aponta os méritos da pessoa, mas que aponta os méritos de Cristo. Portanto, não me envergonho do Evangelho. Evangelhos são boas novas, repete comigo, boas novas. Um evangelho que não é boas novas não é evangelho. Evangelho é novidade, é vida nova. Evangelho não produz vergonha, não produz culpa, não produz condenação, mas sim há um transbordar de amor e paz da parte de Deus sobre todos aqueles que creem. E Paulo acrescenta, diz assim, porque esse evangelho, ele é o poder de Deus, diga poder.
É o poder de Deus que está ali canalizado para a salvação. O poder de Deus para salvar uma pessoa é através do Evangelho, a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho, a vida dessas boas novas, quando elas são vividas por nós, assim como candeias, como lamparinas, que nós não acendemos ela e colocamos embaixo da cama, mas ela é colocada no lugar mais alto para iluminar toda a casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, diz o Senhor Jesus. Esse é o Evangelho de Deus que nós vamos refletir aonde quer que nós formos. Em casa, na rua, no trabalho, ele é o poder de Deus para a salvação. E salvação aqui não é só tirar a alma do inferno, não é só livrar uma pessoa da condenação eterna, é muito mais do que isso. Diga muito mais. Muito mais. Se você olhar o capítulo 5 de Romanos, você vai ver 7 vezes, vai dizer muito mais, muito mais, muito mais, porque o Evangelho é muito mais. É um Evangelho que salva o homem todo, que revigora, que dá força, que levanta o cansado, que cura o enfermo, que prospera o pobre, que restaura famílias, que livra pessoas da morte, da nova oportunidade de viver. Tudo isso é o Evangelho de Jesus, e o poder de Deus está ali concentrado e canalizado na mudança, na transformação de vidas. E essa história pode ser a sua história também. Vire para quem está ao seu lado e diga: essa é a sua história. Talvez você já tenha experimentado, mas eu quero dizer que hoje, muito mais. Diga para quem está ao seu lado: muito mais. Muito mais de Deus sobre a sua vida. Hoje você vai ter revelação desse Evangelho. Para quem é esse Evangelho? O texto diz ali: para todo aquele que crê. Qual é a condição de eu receber essas bênçãos? Crer, é a fé, é acreditar, é confiar na palavra, é receber essa palavra, e não importa quem você seja. Ali Paulo especifica 2 tipos de pessoas, judeus e gregos, mas isso significa que o Evangelho é destinado primeiro aos judeus, porque Jesus veio para os seus conterrâneos, mas eles não o receberam. Mas Jesus disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje o Evangelho é dos gregos, é nosso, dos gentios. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos aqueles que creem, e o poder de Deus, ele está liberado sobre nós para transformar, para restaurar, para curar, para mudar vidas, tirar pessoas do império das trevas e levar para o reino do Filho amado de Deus. Diz amém? Chama-se Ministério da Reconciliação. E essa graça está sobre cada um de nós nesses dias. Todas as pessoas estão abertas a receber e com possibilidades, porque o versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela naquilo que eu faço, nas minhas boas obras, no meu bom comportamento, não se revela nisso, sabe? A verdadeira justiça de Deus se revela através do Evangelho, porque essa justiça só é conquistada através da fé. Na verdade, não é nenhuma conquista humana, mas é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus para aqueles que creem. Uma justiça, diz o texto, que do princípio ao fim é pela fé. Vamos repetir essa frase? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Fé, que fé? A fé na obra consumada de Jesus. Porque o justo viverá pela fé. Até a fé para mudar a sua vida, Deus colocou dentro de você e deu para você. Por isso que lá em Gálatas, Efésios 2:8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você foi atraído pelo Espírito Santo. Você foi atraído em amor. Ele te atraiu até aqui nessa noite. Talvez por uma necessidade, talvez pela insistência de alguém que te convidou, talvez até pela perturbação de alguém que ficou convidando. Talvez alguém insistiu muito, mas hoje é uma grande oportunidade de Deus mudar a história da sua vida. Diz amém? Esse é o Evangelho que constrange em amor. Repete comigo: constrangidos em amor. E é isso que Jesus faz, ele nos constrange por causa do seu amor, por causa do seu perdão, por causa da sua graça. Às vezes nós, quando pregamos o Evangelho, nós gostamos de constranger as pessoas e apontar dedos, apontar responsabilidades e culpas. Responsabilidades não é um problema, mas culpa e condenação sempre o serão. Jesus nunca fez isso, ele sempre constrangeu através do seu amor. Então, no 2 Coríntios, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 14 e 15, diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange. Deixa eu ver essa igreja bonita repetir essa frase.
Uau! Até o coração mais duro é quebrantado diante de uma leitura tão bonita como essa. Vamos de novo, deixa eu ouvir essa unção que vem da boca do irmão. Vamos lá de novo? Quanto mais nós exaltamos o amor de Cristo, mais força, mais poder e mais graça de Deus na nossa vida, e nós somos constrangidos por isso. Jesus mesmo disse que Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar, e essa salvação, essa fé salvadora, essa unção do Espírito Santo está aqui nessa noite, diz amém. Está pairando aqui, e o Senhor, Ele está buscando e salvando e curando e restaurando aqueles que estão perdidos. Nós estamos completamente, diz ali o texto, plenamente convencidos de que um morreu. Diga, Jesus, Ele morreu por todos, logo, diz assim, todos morreram. O que significa isso? Significa que nós somos como Ele é. Se nós cremos nele, e se Jesus morreu, eu morri com Ele, mas eu também ressuscitei com Ele. Sabe o que significa? Você tem uma nova vida. O que Deus está lhe propondo hoje, você que é irmão, é que você viva essa nova vida de Cristo na sua vida. A vida que vivo na carne, diz Paulo, viva na fé do Filho de Deus. Essa nova vida é sua para quem é crente. E aquele que ainda não recebeu Jesus, hoje é o dia, essa é a noite de você desfrutar de uma nova vida com Cristo. Diz amém. Então Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, tem alguém vivo aqui? Então, se Ele morreu por todos nós, nós que vivemos através dEle, não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga, minha vida pertence a Jesus. Sabe, esse amor extraordinário é manifestado na sua morte. Romanos 5 diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Ele te ama muito. Vire para quem está ao seu lado e diga, o amor de Deus está sobre a sua vida. Nós somos assim, sabe? Esse é o amor, é a graça de Deus que está sobre cada um de nós. Nós morremos com Ele e agora nós temos as mesmas características que Ele tem. Então uma coisa nós precisamos deixar bem clara, quem nós somos? Quem eu sou? Os filósofos discutem isso até antes de Jesus nascer. Quem somos nós? Quem somos nós? E uma segunda questão é como nós nos vemos. Uma coisa é quem nós somos e a outra coisa é como nós nos vemos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vamos ler sobre isso daqui a alguns instantes, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Esse é quem você é se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Quem você é? Uma nova criatura. Mas como você se vê? Aí é uma questão diferente, são realidades diferentes. Nós temos todas as prerrogativas e as características de um novo espírito. Lá no profeta Ezequiel diz, e eu vos darei um espírito novo, um coração novo, colocarei dentro de vós o meu espírito e tirarei esse coração de pedra. Então nós recebemos um espírito novo, nós somos de Cristo Jesus, mas muitas das vezes nós não nos vemos assim, porque nós olhamos para nós mesmos por conta dos comportamentos ainda que nós temos da nossa história pregressa, do nosso passado e das nossas dificuldades, sabe? O Evangelho de Jesus é justamente o poder para essa realidade ser mudada, ser transformada na minha vida e na sua vida. Então nós sabemos que somos novas criaturas, mas nós precisamos viver também dessa forma. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, se você é criatura nova, viva como tal. Às vezes parece uma palavra criatura, né? É uma nova criação. Sabe, eu tenho dito isso sempre aqui, Jesus não veio transformar pessoas ruins em pessoas boas. Ele não veio transformar um marido ruim num marido bom. Ele não veio transformar um filho rebelde num filho abençoado. Ele não veio transformar uma mãe ruim numa boa mãe. Não, ele veio exatamente matar a velha criatura, porque você morreu com Cristo, para que você possa renascer uma nova criação. Não é uma pessoa velha melhorada, é uma nova criação feita exatamente à semelhança de Jesus. É esse que você é. Diz assim, esse sou eu. Às vezes a gente fica pensando assim, eu preciso me esforçar para melhorar, eu preciso... Não. Jesus já matou o velho homem, você já foi crucificado com Cristo, agora você só precisa deixar que Jesus viva na sua vida, você é uma nova criação. É esse que você é, viva dessa forma. 2 Coríntios 5 diz isso, a partir do versículo 16, diz assim, assim de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Palavra muito tremenda,
Porque às vezes nós olhamos para a pessoa e queremos colocar na pessoa o estigma da humanidade, da carnalidade, do pecado. E eu não estou dizendo que essa pessoa não tenha cometido pecados, não tenha feito erros, mas nós precisamos acostumar a olhar para as pessoas e falar com elas como Deus fala com elas e como Deus as vê. Então, se nós temos uma dificuldade de nos considerar novas criaturas, nós também teremos dificuldade de considerar o nosso irmão uma nova criatura. Então acompanhe comigo o texto: a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora houvéssemos considerado Cristo dessa forma, apenas como homem. Hoje nós sabemos que não é assim. Então aquele que Cristo habita também não deve ser considerado como simplesmente uma visão humana, porque Cristo é a habitação na vida dele. Ele é uma nova criação. Diga: eu sou. Então quando você olha para o seu irmão, e eu estava falando disso de manhã lá no culto, no prédio da 44, no culto da manhã, sabe, irmãos, eu não tenho irmão, não sei como é que é problema de irmão, mas eu sei que irmãos têm problemas entre si, muitas vezes. E a gente não pode olhar para o nosso irmão, eu estou falando do irmão físico, né? A gente não pode olhar para o nosso irmão físico como se ele não fosse da família. E a igreja é uma grande família, é a família de Deus, em que Ele é o Pai e todos nós somos irmãos. Assim como nós não podemos olhar para o irmão da carne como se ele não fosse da nossa família, nós também não podemos olhar para o irmão da igreja como se ele não pertencesse à família de Deus. Então, o que significa isso? Que eu não estendo o dedo da condenação, mas eu estendo a mão do abraço e do reconhecimento. Não olhemos para ninguém segundo os olhos humanos, mas conforme Deus vê essa pessoa. Por quê? O versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é uma nova criação. As coisas antigas já, eis que tudo se fez novo. Então, quando você olha para alguém, saiba que é uma nova criatura. E se o indivíduo não tiver uma experiência, não tiver crido em Cristo ainda assim, ele é alvo do Espírito Santo para ser uma nova criatura. O texto áureo da Bíblia, como é conhecido, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou quem? Todo mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A oferta de Deus foi para o mundo todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Jesus amou o mundo inteiro. Jesus perdoou o mundo inteiro. O problema é que o mundo não crê. E como não crê, não recebe a dádiva do perdão. Prefere viver no pecado do que aceitar o perdão de Jesus. Mas isso não anula o grande amor de Deus e o perdão de Deus que abraçou todos nós. Imagina grandes braços abraçando toda a humanidade e dizendo: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, olha para mim, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque você agora é uma nova criação, e através de você, diga assim: através de mim, nós vamos alcançar. Nós quem? Diga assim: eu e o Espírito Santo que habita em mim. Nós vamos alcançar, nós vamos reconciliar o mundo com Deus através de Cristo. O versículo 18 fala sobre isso. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou, nos deu o ministério da reconciliação. Repete comigo assim: eu sou o ministro da reconciliação. Vire para quem está ao seu lado e diga: você é um ministro da reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Nós estamos aqui para reconciliar o homem, o pecador perdido, com o seu Deus. Assim como Jesus fez, nós fazemos também. Jesus foi conhecido por isso. Jesus não foi conhecido pelo dedo acusador, mas ele foi reconhecido pelo ministério da reconciliação que estava sobre ele. Talvez você lembre, e todos nós lembramos, quando ele foi colocado de frente com uma mulher adúltera, e todo mundo queria apedrejar. No final ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. E ele disse para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai, não peques mais.
Sabe, é o ministério da reconciliação. Não importa o pecado, importa é o amor. O amor é que transforma, o amor é que constrange. Jesus estava passando em Jericó, e quem vai a Israel vai passar embaixo dessa figueira, pelo menos eles dizem que é essa figueira, né? Mas não sei se é. Mas tem uma figueira lá em Jericó, e Zaqueu subiu naquela figueira, só para ver Jesus. E Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce daí, eu quero ir na sua casa. Sabe, Jesus é assim. O cara era publicano, pecador, roubava o povo, mas Jesus queria ele. Jesus não olhava ele conforme os olhos humanos. Toda a multidão olhava aquela mulher como uma mulher adúltera, pronta para ser morta. Toda a multidão olhava para Zaqueu como ladrão, mas Jesus olhava para ele e via o potencial de salvação. Não olhemos para as pessoas conforme os olhos humanos, olhemos conforme Deus olha. Qual o nome? A motocicleta barulhenta não deixou eu escutar. Como é que se chama? Arrependimento. Arrependimento não é vir para o altar, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu sou um miserável homem. Não. Arrependimento é mudança de mente, irmão. Quando nós nos arrependemos, a nossa mente muda. E sabe qual é a mudança que Deus quer? Ele quer que você pense igual a Ele. Ele quer que você veja como Ele vê. E Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Isso é metanoia, isso é mudança de mente, isso é transformação, esse é o ministério da reconciliação. É a oportunidade do pecador ser amado e ser abraçado e não ser condenado. Eu contei uma história de manhã de um pastor que foi pregar numa outra cidade e precisou pegar um avião, um voo de 5 horas, e no retorno ele não conseguiu passagem para que a sua esposa pudesse se assentar do seu lado, na cadeira ao seu lado. Então ele estava na janela, tinha um senhor na cadeira do meio, tinha uma outra pessoa, um outro homem na cadeira do corredor. E ele virou para aquela pessoa que estava na cadeira do meio, porque a pior cadeira, quem já andou de avião sabe, andar na cadeira do meio, naquele aviãozinho de 3, de fileira de 3, é horrível. E quando é fileira de 5, então é pior ainda. E ele disse assim: a minha esposa está ali, o senhor não gostaria de trocar essa cadeira do meio e se assentar numa cadeira do corredor com mais conforto e permitir que a minha esposa se assentasse do meu lado? E o cara simplesmente respondeu não, de forma grosseira. E ele ficou chateado com aquilo, mas ok. Depois ele foi entender e o avião subiu, levantou o voo, e quando estava no meio da viagem, ele percebeu que tinha 2 pessoas ali, elas começaram a se acariciar, 2 homens começaram a se acariciar. E aí ele ficou muito revoltado com aquela situação e exerceu ali um juízo de valor, exerceu condenação sobre aquelas pessoas. E começou a ler um livro evangélico que estava na mão dele, e o Espírito Santo começou a falar com ele. Com quantas pessoas você já se sentou na vida para aconselhar, para orar, para ministrar? Pessoas de todo tipo de pecado. E ele começou ali a citar, né? Isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E você nunca se incomodou com nada disso. Por que você está tão incomodado agora? E quando eu falo incomodado, eu falo irado, com raiva. Por quê? Porque o cara disse não para ele, não quis sentar no lado. Não era uma questão do pecado, mas era uma questão da atitude. E Jesus falou para ele, o Espírito Santo falou para ele naquela hora ali no voo, e disse assim: olha, eu quero alcançar essa pessoa, mas eu preciso de alguém que exerça o ministério da reconciliação. Diga reconciliação. E ali ele foi quebrantado pelo Espírito Santo. Porque isso é mudança de mente. Ele precisava olhar para aquelas pessoas como Jesus olha para elas. Como é que a multidão olhava para aquela mulher pecadora? Diferente da forma como Jesus olha. Nós precisamos olhar e considerar as pessoas não do ponto de vista meramente humano, mas olhar para cada pessoa como Jesus as vê. E olhar para si mesmo, como Jesus te vê. Pergunta para quem está ao seu lado, consegue entender? Se precisar, o desenho. Mas assim, você precisa se ver, são 2 coisas. Você precisa se ver como Jesus te vê. Abençoado, amado, prestigiado, restaurado, redimido, justo aos olhos do Pai. É assim que Jesus te vê. Você precisa olhar para você assim também. Para de olhar para a sua história, para o seu passado. E a sua mente, que ainda é descrente e incrédula, Jesus está trabalhando nisso. A sua mente será renovada e você vai viver o melhor de Deus nessa terra.
E quando você olha para uma outra pessoa, você precisa olhar para ela, não do ponto de vista meramente humano, mas olhar para ela também como Jesus olha para ela. Porque da mesma forma que Jesus perdoou os seus pecados, Ele também quer perdoar os pecados daquela pessoa. Às vezes é do seu adversário, às vezes é daquela pessoa que te indignou tanto, sentado ali do lado do avião, né? Naquela cadeira do meio. Jesus quer usar você. Jesus está atraindo você. São duas pessoas diferentes, aquelas que Jesus quer usar nessa noite e aquelas que Jesus está atraindo para Ele nessa noite. Sabe, o amor, ele promove o constrangimento. O perdão, ele promove o constrangimento. Mas a acusação, ela promove o afastamento. Diga assim, o meu ministério é reconciliação. Contando a história, o pastor foi quebrantado. Porque pastor, ele é mais quebrantado. Mesmo que ele não queira ser quebrantado, se ele não for quebrantado, ele será quebrantado. 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 Eu acho que o texto do pastor é Jeremias 18. É o vaso na mão do oleiro. Quebra, faz de novo. Não está bom. Quebra, faz de novo. E o vaso diz, já é a terceira vez. Quebra de novo, faz de novo. E é assim que é. Bom, não vou devagar sobre o assunto. Estava ali sentado, ele então puxou conversa. Você não ganha uma pessoa para Jesus sem ganhar a pessoa para você primeiro. Antipatia, acusação, elas não vão ganhar, não vão facilitar, não vão ajudar em nada. Então ele diz assim, meu nome é fulano, e o seu? O meu é Beltrano. Meio desconfiado, ele começou a dar o nome, o do meio. E o outro da ponta era mais arredio, e no final foi constrangido e disse, eu sou Cicrano. Então estava ali, fulano, Beltrano e Cicrano. E começaram a conversar. E o pastor estava lendo um livro que falava da linguagem da igreja. Aí brincou com o rapaz da ponta lá, disse assim, você precisa desse livro? Ele disse, eu não. Esse negócio, essa conversa de igreja é muito agressiva para mim, é muita condenação, não diz respeito à vida que eu vivo, é uma coisa diferente, eu não consigo. Aí o pastor falou assim, eu também não, mas eles pagam o meu salário, e riu para eles. Então muita gente me contradiz também na igreja, mas é assim mesmo. E ali quebrou o gelo, quebrou a barreira, e começaram a conversar, falar da profissão, falar da família, falar de coisas. E lá pelas tantas, naquele voo longo, Deus deu uma palavra de revelação para aquele pastor e disse assim, o pastor perguntou, é fulano, Beltrano e Cicrano. Cicrano, ao lado da ponta. Deus me deu uma palavra para você. Sabe, eu tenho um dom de profecia, de vez em quando Deus me traz revelação. E Ele trouxe uma palavra para você, você quer ouvir? E lá como é o nome dele mesmo? Cicrano. Ele disse assim, Deus nunca me dá uma palavra boa. Toda vez que vem uma palavra de Deus para mim, é sempre ruim. A maioria das palavras de Deus, você sabe que é falada pela boca do crente. E o crente tem um espírito de profeta do Velho Testamento. Que vai acontecer desgraça, que o mundo vai cair, que a sua vida vai acabar, que vai vir problema, que não sei o quê. E o último dos profetas que falava a respeito disso foi João Batista. Jesus disse isso. Até João Batista se pregava isso. De João Batista para cá é outra coisa. É o Evangelho da Graça, é a conciliação, é a reconciliação. E ele disse assim, Cicrano, eu vi você na beira do mar, pintando uma tela. E você pintava a paisagem das montanhas e do mar, e era muito bonito. E depois, num outro momento, eu vi você moldando barro, fazendo uma escultura de barro. Beltrano, que estava no meio, eu parei para lembrar do nome do segundo, Beltrano, que estava no meio, disse assim, isso é a sua cara, você faz isso. Aí o Cicrano disse assim, é verdade, você nem sabe, mas eu já comecei a construir uma estrutura de barro. E ali ele ficou feliz, e o pastor disse, olha, Deus está dizendo para você que é dessa forma que Ele te criou, e é assim que você precisa ganhar a vida. Ele era um funcionário público do governo, um alto funcionário do governo, mas não era feliz naquilo que estava fazendo. E continuou a viagem. E o Beltrano, que estava no meio, estava doido para saber se não tinha uma palavra para ele também, né? Por que não?
falou com outro, não vai falar comigo. E aí o pastor tem essas coisas, né? Ele deixou o cara suar um pouquinho ali, Beltrano ficou suando na expectativa. Até que lá, na última hora do voo, né? Última hora mesmo, nos últimos 60 minutos, ele chama o Beltrano e diz assim: Beltrano, agora eu tenho uma palavra para você. Fala. Nem esperou perguntar. Sabe, quando você dá uma palavra boa, uma profecia boa, entrega uma palavra de bênção para alguém, a pessoa que está perto quer receber também. Mas se você entrega uma palavra dura de condenação, de acusação, quem é que quer saber disso? Nós temos o ministério da reconciliação e não do afastamento. Quem está me entendendo? Aplica isso na sua vida, na sua existência. Nós estamos aqui para reconciliar. Às vezes as palavras duras dentro da família afastam a família, da esposa para o marido, do marido para a esposa, do pai para o filho, do filho para o pai. E nós estamos aqui para restaurar famílias, nós não estamos aqui para dividir famílias, nós estamos aqui para abençoar pessoas. Então, Salomão diz, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, a boa palavra, ela desvia o furor. Sabe, nós não estamos aqui para suscitar a ira, nós estamos aqui para desviar o furor. As pessoas gritam, apontam o dedo, mas nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para abençoar. Por isso nós somos abençoados. Quantos abençoados eu tenho aqui? Se você é um abençoado, você precisa abençoar. Palavra. Diz. O que Deus mostrou para você a meu respeito? Deus me mostrou. Esse segundo aqui, como é o nome dele? Beltrano. Beltrano, ele era piloto de helicóptero. Talvez uma profissão que muita gente sonhasse em ter. Né? Piloto de helicóptero. E ele disse assim, Deus mostrou você consertando coisas. Deus é assim, reparando, consertando defeitos. O cicrano disse, esse é você conserta tudo. E o cara começou a chorar, o marmanjo, começou a chorar, eu não gosto de ser piloto de helicóptero. Mas é o jeito que eu tenho para ganhar dinheiro. Pois Deus está dizendo para você que você vai ganhar a vida consertando coisas. E a viagem seguiu, eles continuaram conversando, e não é de se estranhar que aquele casal que tinha tantos problemas, eles se converteram ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra da bênção foi liberada sobre a vida deles. A história da vida deles mudou, foi transformado. E hoje eles estão na igreja. Juntos, mas separados. Se é que você me entende. Ministério da reconciliação. Mas enquanto nós tivermos o dedo acusador do evangelho da lei, ou do evangelho, e julgarmos a pessoa para a qual nós precisamos pregar, nós não vamos conseguir orar por essa pessoa. Nós não vamos conseguir liberar a palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. E ela não vai ser transformada. Paulo diz assim, como ouvirão se não houver alguém que pregue? Precisa ter alguém que fale, que libere a palavra da vida, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 19 e 20 fala sobre isso. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Vamos repetir? Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo. Como é que Deus estava em Cristo? Através do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habitava em Cristo, ele habita em você. É isso que faz você ser uma nova criação. O que Jesus fazia? Reconciliava o mundo com Deus. O que você faz? Reconcilia o mundo com Deus, através de Cristo. Amém? Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele, com Deus. Tiago, esse rapaz aqui, bonitão, puxou o papai. Cada um com seus problemas. Você que está aí no YouTube e não sabe o que eu estou falando, é a minha esposa que está ali. Depois eu vou mostrar ela, né, para vocês conhecerem ela. Então, reconciliou ali. E o Tiago mostrou um vídeo, lembra o vídeo que você mandou do Vitor Hugo, né? E ele estava pregando numa igreja, um jogador do Flamengo, um garoto de 20 anos. E ele falou uma frase, ele disse assim, eu anotei aqui,
Quando Jesus é bem apresentado, ele se torna irresistível. Vou repetir. Quando Jesus é bem apresentado, ele se torna irresistível. O problema é que nós não estamos apresentando Jesus de forma adequada. A gente quer apresentar um Jesus segundo o Evangelho, um Jesus julgador, punidor. E ele não é nada disso. Ele é um Jesus salvador. É um Jesus amoroso. É um Jesus perdoador. É um Jesus que abraça, que restaura, que cura, que salva e que transforma. Quem está me entendendo? Então Jesus veio para isso, reconciliar consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Jesus não levava em conta o pecado, ele levava em conta o poder que estava nele para curar, para salvar, para perdoar aquele pecado e para trazer a pessoa de volta, oferecer uma vida nova. E ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Se ele era o reconciliador, hoje os reconciliadores somos nós. Diga, sou eu. Nós somos os reconciliadores dessa época. O versículo 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo nessa terra, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Para essa palavra, suplicamos em nome de Cristo que cada um de vocês se reconcilie com Deus. Essa é a nossa mensagem. Diga, eu sou o ministro da reconciliação. Sem preconceito. Quem muda o coração de uma pessoa é Jesus. Se o amor de Cristo não constrange uma pessoa para mudar, não é o dedo acusador de quem quer que seja que o fará. Por isso as igrejas elas são um pouco frequentadas, porque nós temos muitas das vezes um dedo acusador, julgador da condição de vida das pessoas. E muitas das vezes nos esquecemos de quem nós fomos. E tem que se esquecer mesmo. Mas quando você se esquece de quem você foi, você também precisa olhar para a pessoa e não considerá-la do ponto de vista meramente humano, mas daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Olhe para uma pessoa e veja um abençoado, um salvo, um restaurado, uma família consertada. Deus é assim. Aquele que estava torto, ele conserta? Não, ele arranca e constrói um novinho em folha para você. Você é uma nova criação e é isso que a gente precisa dizer para as pessoas. A esperança para você, a esperança para você, a esperança para você, a vida para você. Essa é a mensagem da reconciliação. Quando ninguém queria saber, Jesus estava pronto para abraçar, para segurar na mão e para levantar. Jesus quer fazer isso nessa noite. Diz amém? Para terminar, nós não podemos e nem devemos levar em conta o pecado das pessoas. Nessa noite, Deus está dizendo que não está levando em conta o seu pecado. Porque dos seus pecados e das suas iniquidades, Ele não quer se lembrar mais. Ele já perdoou. E quando Ele perdoa, Ele esquece. Não é como nós. Perdoa, perdoa. Mas toda vez que alguém faz ou fala, vem aquele negócio da nossa mente. Jesus, quando perdoa, perdoa e esquece. É isso que eu estou dizendo para você. E hoje, diz assim hoje, é uma oportunidade extraordinária. Amanhã vai ter o Betel oportunidade, mas a oportunidade já está começando hoje. Da sua vida ser restaurada. Da sua mente, irmão, sofrer essa transformação, sofrer essa metanoia. Perdoar, orar. O Evangelho é assim. Amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Precisa amar o inimigo para ser salvo? Não. Mas se você quer ganhar uma recompensa de Deus, ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Quando nós chegamos nesse nível, quando nós deixamos a nossa mente mudar esse nível, aí sim nós seremos ministros da reconciliação. Diga, eu sou ministro da reconciliação. Um último texto, ainda na sequência, o último versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Todos os nossos pecados, Jesus pagou o preço por ele. Por isso o crente não sofre a ira de Deus. Toda a ira de Deus já foi destinada a Jesus na cruz. Toda a ira de Deus foi sobre Jesus. Ele se fez pecado, Ele levou o nosso pecado, as nossas doenças. Por isso eu posso dizer, nós somos uma igreja que não estão pobres e nem doentes.
Eu sou pobre, eu estou doente. Isso é meramente circunstancial e momentâneo. À medida que nós vamos crendo, esse tipo de coisa vai acabando do nosso meio. Porque Jesus se fez maldição no nosso lugar. E a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quais são as maldições? É só ler lá em Gênesis. Deuteronômio 28, 29. As maldições se resumem em três questões. Elas falam de doença, diga doença, pobreza e morte. Jesus pagou o preço das três. Em lugar da doença, Ele te deu saúde. Pelas suas feridas, nós somos sarados. No lugar da pobreza, Ele te deu riqueza. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E no lugar da morte, Ele nos deu a vida eterna. Porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas terá a vida eterna. Toda a culpa sobre Jesus, inocente, oferta pelo pecado, para que toda a justiça que estava sobre ele fosse depositada sobre nós. Por isso nós podemos dizer que o justo vive pela fé. A justiça de Cristo era depositada sobre nós. E Deus olha para nós não mais como pecadores perdidos, mas olha para nós como filhos justos e justificados pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso você é abençoado, porque ele foi amaldiçoado. Por isso você é santo, porque ele se fez imundo. Por isso você é bom, porque ele foi feito mal. E hoje é o dia de nós sofrermos essa metamorfose. Alguns precisam sofrer esse contraste, esse constrangimento para vir para Jesus. E outros precisam receber esse constrangimento do amor de Cristo para serem verdadeiros ministros do Evangelho da reconciliação. Repete comigo assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu queria que você falasse com a pessoa que está do seu lado agora e perguntasse para ela assim, com educação: você já creu em Jesus? Não importa se é homem, mulher, velho ou novo,